Ei, galerinha, professora Cássia do canal Redação Inteligente, tudo bem? Estou aqui para a gente falar hoje sobre pontuação. O que eu recebo de aluno não pontuando o texto também corretamente, eu quero morrer! Bem, e aí uma das regras principais que vocês devem saber é que não existe vírgula entre sujeito e predicado. Professora, mas eu não sei o que é sujeito e predicado, então a gente precisa estudar, né? Então, se existe uma frase, por exemplo, os garotos chegaram atrasados. Ok, os garotos chegaram atrasados. Primeiro, qual que é o verbo? Chegaram. Então, nós vamos pensar, quem chegou atrasado? A minha resposta é os garotos, sujeito simples. Então, entre os garotos e o que vem depois, que é o predicado, chegaram atrasados, eu não posso colocar vírgula. Então, se você tem dúvida em saber o que é sujeito e o que é predicado em uma oração, para ver se elas podem ser ligadas por vírgula ou não, sempre pergunte ao verbo quem é que ou o que é que. Tá? A sua resposta vai ser o seu sujeito. Lembrando que nesse caso você precisa saber também algumas regras do sujeito inexistente, tá? Então, o verbo haver não tem sujeito, no sentido de existir. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, não tem sujeito também. Os verbos ser, estar, no sentido de tempo, temperatura, horas e datas também não tem sujeito. Então, existem algumas regrinhas aí, principalmente do sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que você precisa guardar, tá? Mas nos demais casos, galera, não há vírgula entre sujeito e predicado. Outra coisa, a ordem direta de uma oração é sujeito, verbo, complemento, tá? Então pensa, sujeito no início, verbo no meio e o complemento depois. Então observe a minha oração bem bobinha, bem simplesinha que eu fiz para ilustrar. Os garotos, sujeito, verbo no meio, chegaram atrasados depois, tá? Então observe nesta oração bobinha. Bem, ela está na ordem direta, ok? Todas as vezes que acontece uma inversão ou eu incluo ali como que eu vou dizer, alguma coisa que não esteja nessa ordem direta, certamente vou ter que colocar alguma vírgula. Bem, se eu disser assim, os garotos, vírgula, atrasados, vírgula, chegaram, neste caso, observe que eu inverti a ordem e daí eu vou ter que colocar esse termo intruso entre vírgulas, tá? Os garotos, vírgula, atrasados, vírgula, chegaram, ponto. Então, inverti a ordem, provavelmente vou ter que colocar entre vírgulas, tá? Observe também que dê preferência às orações que estejam na ordem direta, tá? Então, sujeito, verbo, complemento. Tem muitos alunos que optam por fazer essa ordem inversa para poder ficar mais elegante na hora da escrita. Só que muitas vezes isso acaba complicando o próprio aluno, que daí ele não vai pontuar direito e vai fazer com que às vezes muitas ideias não saiam de acordo com o que ele gostaria de ter dito. Então, muito cuidado com as orações invertidas. Isso complica a vida de muitos alunos. Beleza? A gente se fala aí no próximo vídeo e fica a dica para hoje. Tchau, tchau!